Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segunda atividade remota, componente curricular, língua portuguesa, oitavo ano. Sejam bem-vindos, alunos e alunas, março de 2021. Professores de língua portuguesa: Benezer Gomes, Edileia Brito, Lucileia Costa, Luciana Guimarães, Luiz Alberto Vale, Rosimeire Silva. Acreditamos que logo essa pandemia irá passar e brevemente estaremos todos juntos em nossas escolas. Coesão e coerência. Coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. Texto coerente é aquele do qual é possível estabelecer sentido. E aí nós temos alguns elementos que são fundamentais para manter a coerência dentro do texto, que é o princípio de relevância, o princípio da não tautologia, o princípio da não contradição, a continuidade temática e a progressão semântica. E aí nós trazemos para você um exemplo de um texto coerente. Você pode observar ao ler o texto que ele tem começo, que ele tem meio e que ele tem fim. E no momento que você lê o texto, você observa que você compreende a mensagem dita. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi ao restaurante e almoçou. Trouxemos também alguns exemplos de frases e anúncios publicitários onde há a presença da incoerência. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Se o país é rico, as crianças não poderiam estar morrendo de fome. Deveria ter comida em abundância para que elas pudessem comer. Aviso: o bar de Joinville, no momento, não está aberto porque está fechado. A gerência: aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Errado é falar bonito e não viver o que diz. As frases acima são contraditórias. Não apresentam informações claras, portanto, são incoerentes. A coesão, ela está relacionada com os elementos que asseguram a ligação entre as palavras, frases, orações e períodos, de modo a interligar diferentes partes de um texto. E aí nós temos os conectores, que eles criam relações de dependência entre os termos e geralmente são representados por preposições, conjunções, advérbios, pronomes, etc. E aí nós trouxemos o mesmo exemplo que nós demos há pouco lá no texto coerente, colocando aqui, destacando em vermelhos os conectivos para vocês, os conectores, que são justamente os elementos que vão unir, vão conectar uma oração à outra para que o texto ele tenha esse sentido lógico, para que tenha sentido. Então, o homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e, por isso, foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi a um restaurante e almoçou. Então, você observa aí a presença dos conectores no texto para dar sentido, para dar lógica ao texto. E aí nós temos aqui um novo assunto, nosso outro assunto que está no material de vocês, que são as crônicas. A crônica é um texto narrativo curto, que normalmente é produzido para jornais e revistas. As crônicas são relatos de acontecimentos históricos, sejam eles reais ou fictícios, fatos cotidianos e podem ser até humorísticos. O gênero crônica nos permite que façamos de um tudo, desde que tenhamos em mente
que o cotidiano é o principal norte, o principal ponto de partida para a produção da crônica. E aí você pode observar também que ela tem características, ou seja, a sua maneira própria de produzir. Então, ela é uma narrativa curta, linguagem simples sem complexidade, normalmente não se tem personagem, espaço menor e fatos do cotidiano. E também nós apresentamos para você tipos de crônica. Haja vista que o cotidiano ele tem várias vertentes, ele apresenta várias realidades. E aí dentro dessas realidades tem os tipos de crônica. Crônica jornalística, que são produzidas por meio de comunicação, que utilizam temas atuais para pensar. Crônica histórica, relato de fatos ou acontecimentos históricos, podendo ter personagens e espaço. Crônica humorística, como o próprio nome já define. Ela é voltada para o humor e usa desse mecanismo para entreter o público. Além disso, pode utilizar da ironia para criticar aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos. Além desses tipos, tem outros tipos, né? Mas nós só trouxemos esses aqui para ilustrar para vocês. E aqui nós trouxemos um exemplo de uma crônica sobre futebol em forma de poema. Vitinho Moraes deseja ser jogador profissional. Ele manda muito bem no futebol. O garoto é humilde e legal. Joga bola até debaixo do sol. Vitinho saiu de sua cidade no interior, deixou o vale do Jequitinhonha. Peço a Deus que abençoe este sonhador. Vitinho Moraes almeja chegar à fama. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos. Bom estudo!